Fala MongoDB, a nossa série de conteúdos em português para o Brasil, de pessoas brasileiras para pessoas brasileiras. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. E hoje a gente tem um convidado super especial de serviços técnicos para falar com a gente. Olá, muito prazer. Me chamo Douglas Winter Branco. Sou o primeiro contratado da área de Technical Services, onde eu estou como engenheiro de serviços técnicos. Muito prazer conhecer vocês aqui. Obrigada por participar. E, bom, pra gente começar a conversa, acho que faz total sentido a gente entender o que são os serviços técnicos da MongoDB e como funciona a sua atuação aqui no Brasil. O termo que a gente utiliza normalmente é suporte, que é amplamente difundido, porém, ao mesmo tempo, muitas vezes ele é subestimado, né? Quando a gente pensa em suporte, a gente às vezes pensa num serviço mais básico, naquele troubleshooting mais banal, de, documentaçãozinha aqui. A gente usa até esses termos, assim, mas não é isso que a gente provê. Technical Services é de uma área chamada Customer Engineering, que é uma área de engenharia de apoio ao cliente. Qual que é a diferença de um suporte para uma área de engenharia ao cliente? Bom, o suporte é basicamente aquilo que você contratou. Deu um problema ali na tomada, resolveu só a tomada, acabou, fechou, encerrou meu escopo, acabou o problema. Quando a gente fala de Technical Services, é claro que a gente vai ter um problema a ser resolvido e atacado para poder dar uma melhor solução para o cliente, mas a gente também não fica só naquele microescopo, desculpa. A gente também fica no macroescopo, porque às vezes a gente olha uma oportunidade que está configurada na pergunta do cliente, então a gente tenta também endereçar aquela dor, ou às vezes procurar o time de Professional Services para nos apoiar em resolver aquela dor. Legal, Douglas. Você tem alguns pontos aqui que eu tô até resgatando minhas memórias afetivas, né? Galera que tá com a gente aqui, eu já contei para vocês em alguns momentos que eu comecei minha carreira como suporte antes de trabalhar com dados. Então, eu achei legal que você comentou várias coisas. Primeiro, você disse que é a primeira pessoa contratada aqui no Brasil para esta área de engenharia de cliente. Como que é isso? É só você de brasileiro? Tem outros brasileiros nessa área? Tem vários brasileiros, na verdade, mais fora do Brasil do que no Brasil, que é a parte mais engraçada, né? Você fala que o time de São Paulo está crescendo muito bem, mas perde por lá fora, por enquanto. E aqui eu fui o primeiro contratado, eu conto com mais 2 companheiros que são de uma outra vertente, tá? Depois a gente explica melhor isso. E tem um que começou semana passada também, que está em outra vertente também. Então, a gente está expandindo as vertentes de conhecimento aqui em São Paulo. E falando lá fora, é sempre uma surpresa. Durante a minha entrevista, eu conheci um brasileiro e eu fiquei surpreso, porque estava num loop conversando só com americanos. De repente, alguém me abre uma reunião falando português, eu fiquei impressionado. Falei, nossa, americano com português melhor que o meu. Aí, obviamente, era um brasileiro que mora na Califórnia. E com o tempo fui descobrindo que tem brasileiros também no Canadá, tem muito em Dublin, tem também na Espanha e, se eu não me engano, tem alguns na Austrália. Então, fiquei impressionado, assim, com a diversidade ao redor do mundo. Então, a gente pode entender que tem uma mensagem aqui para quem está trabalhando com MongoDB, que a empresa MongoDB tem um posicionamento forte, pensando em Brasil, que existe uma cobertura ampla, global, que até vai além do nosso time zone aqui no Brasil, né, no nosso horário, né, na nossa região. Eu acho que isso é importante a gente destacar, para quem ainda não conhece ou imagina que no suporte com a MongoDB vai interagir com pessoas que estão em outros fusos. As pessoas estão em outros fusos, mas falam português e são brasileiras também. Adorei saber deste detalhe. Mas uma dúvida, a linguagem oficial para interação com a MongoDB é português ou inglês? E em alguns momentos a gente fala em português com as pessoas, os clientes? Então, a política oficial é em inglês. Então, todo comentário que vocês forem adicionar para conversar conosco tem que ser mandatoriamente em inglês, porque não há garantia que será um brasileiro te atendendo. Eu acho que aqui tem um ponto interessante, que temos regras. Então, existe uma política de como se posicionar em relação ao suporte, mas também existe a empatia da gente conseguir conectar quando necessário, quando possível, os mesmos idiomas. Né? Claro. Eu acho isso muito legal de compartilhar com a galera. Trabalhamos dentro das regras, mas também com empatia com os nossos clientes. Né? Com toda certeza. Muito bom, Douglas. Eu queria também aproveitar já... pegar o gancho do seu comentário inicial, que você falou dos diferentes níveis de suporte, né? Então, se a gente fosse pensar em serviços técnicos da MongoDB, que é um suporte que vai além do suporte tradicional, nível 1, como que você posicionaria para quem está acostumado a trabalhar com suporte nível 1, nível 2, nível 3, como que você explicaria para a gente o que é
os serviços técnicos de MongoDB nesse raciocínio desse modelo tradicional 1, 2, 3? A gente difere um pouco desse modelo padrão de mercado, então a gente não usa essas nomenclaturas de nível 1, 2 e 3. Quando a complexidade do problema começa a subir, eles mesmos já direcionam vocês ou vão lá com vocês junto para te ensinar caso seja a sua primeira vez, como você abre um caso. Que um caso, já tem esse nome de caso e não ticket de suporte, justamente porque a gente vai fazer uma investigação, ele não é aquele problema que já tá... é muito simples, é só isso. Não, a gente investiga o problema como um todo. O problema não necessariamente é com o MongoDB. Às vezes é com o sistema operacional, às vezes é com performance, às vezes é com o seu backup. Então a gente vai analisar, procurar uns traços, fazer todo o diagnóstico e te auxiliar a resolver esse problema. Legal, então você tem o contato de quem constrói o Atlas, de quem constrói o Enterprise Advanced. Incrível, hein, Júlia? Nossa, ter essa proximidade é realmente muito bacana. E só um parênteses, até eles têm SLA com a gente. Então, se um problema do cliente é muito cabeludo, não é só SLA nossa com o cliente, é SLA dessas equipes especializadas com o Technical Service. E qualquer pessoa tem acesso a esse suporte que vocês oferecem? Como funciona isso? Então, a gente tem vários níveis de contratos, né? Então, a gente vai estar desde Developer até Advanced, tanto para Atlas como Enterprise. Tem uma discrepância, tá? Atlas, bom, falou da plataforma Atlas. Enterprise Advanced é para quem, cara, não quer a plataforma Atlas, porque eu quero dentro da minha casa, tenho dados sensíveis, que eu não quero compartilhar. Então, a gente também te dá suporte. Então, são essas discrepâncias. Agora, se você já tem um contrato mínimo, você já tem acesso. O que vai mudar vai ser se a gente vai te ofertar sessões e fazendo uma ligação para ajudar você a resolver um problema ou não. Mas isso já começa a se resolver a partir do, se eu não me engano, segundo nível de contrato. Maravilha. Galera que está usando o Atlas e está aqui com a gente, vocês vão encontrar esses níveis de suporte naquela opção Get Support. E ali dentro vão aparecer os planos. Plano básico, plano desenvolvedor, plano Pro, plano Enterprise, e inclusive temos um plano de engenheiro nomeado, né, Douglas? Você Perfeito. pode comentar um pouquinho pra gente como funciona esses níveis e, claro, os tempos de resposta, né, são diferentes, Claro. o engajamento, se a gente puder detalhar um pouquinho isso também. Como a Mongo foi expandindo e crescendo e obtendo clientes que têm um compliance muito forte, a gente começou a crescer os níveis de contrato. Então, se você for nesse mesmo link que ele acabou de falar, você vai encontrar um contrato chamado Platinum. Esse contrato, ele vai te dar um SLA com um nome exclusivo de Rapid Responder. Você vai ter um Technical Services Engineer, normalmente um Senior, e ele vai estar lá com garantia de 15 minutos de estar respondendo o seu problema. Então, você tem esse nível de suporte. E falando do Named, ele também é uma extensão do Platinum, se eu não me engano, onde você vai ter um Technical Service Engineer, ou um engenheiro de serviços técnicos, que vai ser dedicado à sua conta. Então, ele vai acompanhar você, ele é nomeado para você, ele vai ter o seu contexto. Não necessariamente ele vai resolver todos os seus problemas, mas pelo menos os grandes planejamentos e maiores dores de cabeça, ele vai estar lá com você. Muito bom. Eu acho que aqui uma mensagem importante é que com a MongoDB a gente consegue atuar em conjunto com os clientes em amplas necessidades. Então, temos requisitos super rápidos, como você comentou, super críticos, que precisa ter uma resposta em 15 minutos. Tem esse tipo de suporte. Estou num requisito que pode esperar 8 horas para uma interação? Tem também, que é o nível inicial ali de suporte ao desenvolvedor. Então, acho muito legal a gente ter essa flexibilidade, essas possibilidades de trabalho. Uma coisa que você comentou também é que o trabalho de vocês vai além de só dar um suporte, né? Que não é apenas o que a gente conhece aqui no Brasil como suporte. Então, eu queria que você comentasse um pouco do o que vocês realmente fazem pelo cliente, porque a gente tem aqui na MongoDB essa questão da gente ser obcecado pelo cliente. Queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho melhor o que é que o time de Technical Service, de serviços técnicos, consegue ofertar além do suporte tradicional que a gente vê que muitas empresas oferecem aqui no Brasil. Excelente. Isso até me lembra de um caso recente que eu tive com um cliente, um grande banco norte-americano, onde ele tinha um desejo, com esse novo sistema que ele fez utilizando o MongoDB, de integrar uma plataforma de BI. Porém, essa plataforma de BI não tinha um conector com o MongoDB. E isso gera um problema, né? Você tem todo o seu mar de dados ali. Tá todo em document
formato de documento completo, NoSQL. E você tem uma plataforma que precisa de um SQL bem estruturado, bem regido e tudo mais. Então, isso gera um problema pro cara. Se ele tem terabytes de dados, você vai falar o quê? Migra. Não. E ele já chegou com essa pergunta. Eu devo migrar para Postgre, no caso. Que é um excelente banco tradicional também. Neste caso, ele queria fazer essa migração. Ele já chegou perguntando como faz. Quando eu olhei todo o problema, eu pedi primeiro para ele confirmar comigo. Olha, qual que é o escopo que você quer atender? É uma plataforma de BI? Qual que é a plataforma de BI? Posso analisar com você? Então, comecei a olhar junto. Lembrando, ferramentas que não são da MongoDB, nós não damos suporte. Porém, como cortesia aos nossos clientes, não custa nada a gente dar um suporte e um apoio. Com isso, eu ofereci para ele utilizar o nosso MongoDB BI Connector, que é um cara que vai ter um layer a mais na frente do seu MongoDB e vai te prover dados relacionais. Então, você não vai ter esse problema e você não vai precisar fazer uma migração que pode ser catastrófica. E tem mais um ponto interessante disso que você nos coloca, especificamente falando do BI Connector, né, o conector para Business Intelligence, nós estamos preservando o investimento que esse cliente já fez nessa ferramenta de visualização que ele justamente queria continuar utilizando como parte da solução. E a gente pode até explorar um pouco isso. Você pode pensar no time to market do cara, que está falando um mar de dados de terabytes. Sim. Então, sei lá, 6 meses de migração virou 1 mês. Quanto que ele não só economizou, como também ganhou vendo indicadores e movimentando a solução dele. Você sabe, Douglas, que eu já estava convencido que era muito mais de suporte que a gente ia conversar hoje, né? Para mim, isso já é uma confirmação, esses seus comentários, né? Que a gente vai além, né? Como a Júlia comentou, obsessão pelo cliente. Eu queria também aproveitar um outro tema polêmico, né? Claro. Que é o seguinte, eu já falei várias vezes e vou falar de novo para quem está com a gente aqui, que MongoDB Community é uma excelente porta de entrada na nossa tecnologia. Então, para você fazer o seu desenvolvimento, começar o seu MVP, acelerar o seu projeto, a gente começa muito bem. Entretanto, quando a gente vai para a produção e precisa escalar, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente vai utilizar a MongoDB Atlas para uma solução baseada em nuvem, ou nós vamos usar o MongoDB Enterprise Advanced, que é específico para requisitos de soberania de dados, seja uma soberania física, ou seja, você quer colocar MongoDB com suporte e com todas as funcionalidades que você encontra lá no Atlas, da parte de banco de dados, com a sua soberania física, inclusive na sua casa, no seu data center, ou ainda você quer ter controle sobre a infraestrutura na qual onde você está rodando isso. Os níveis de suporte, tem diferença entre Atlas e Enterprise Advanced? E pela sua experiência, você tem atuado mais em um ou em outro? Tem uma diferença. Enterprise Advanced é mais focado em quem vai ter esses tipos de in-house solutions, né? Tipo, eu vou colocar todo o banco aqui, junto com o Ops Manager, também é a solução para você gerir toda essa infraestrutura. Não necessariamente está apenas on-premises com a fala de assim, tá aqui nessa sala o servidor. Não, você pode ter a sua conta AWS com as suas guardrails, níveis de segurança, que nós também damos suporte. Então, também contempla. Então, quando ele falou cloud, é que a gente oferta a cloud se você quiser. Sim. Ou se você quiser usar na sua AWS, GCP, Azure, é o Enterprise Advanced, a gente dá suporte sim. E só colocando um ponto a mais, se você começou com Community, foi para produção, por causa que, né, precisa rentabilizar a solução, não tem problema. O contrato Enterprise Advanced também dá suporte à Community. Olha só, conta mais sobre isso pra gente. Então, se eu tiver um contrato de Enterprise e eu tô com um problema ali no meu Community, você me ajuda a resolver esse problema ou me ajuda nessa migração para o Enterprise? Com toda certeza. A gente vai te auxiliar a montar um plano, falar os cons e os prós de cada um, vai te ajudar a mostrar o porquê que você deveria ir para Enterprise. E também vai até dar algumas outras recomendações, podendo chamar os nossos parceiros de Professional Services de talvez melhorar até toda a solução. Acho muito interessante. E aí eu acho que entra um ponto que talvez o pessoal de casa esteja se perguntando, porque eu já me perguntei bastante, que é, qual a diferença entre Professional Service e Technical Service? Perfeito. Porque eu acho que muito do que você trouxe aqui tem a ver com o nosso episódio que a gente já lançou aqui sobre Professional Service. Se você ainda não assistiu, deixo aqui o link para você assistir. Mas aproveito para te pedir para nos responder e explicar um pouquinho das principais diferenças entre os dois. Vindo falar sobre Professional Services, é uma linha muito tênue com Technical Service. Então, a gente acaba cruzando às vezes.
lembrando que a gente vai se limitar ao nosso escopo original. Então, assim, não esperem também de Technical Services uma consultoria de TI. A gente não vai fazer um hands-on de aplicação, otimizar essa JVM. Da mesma maneira que de serviços profissionais não vai entrar nos detalhes que você entra, né? Bem colocado, inclusive. Sim. E aí, qual que vai ser a maior diferença? Vai ser assim, o nosso maior foco como Technical Services é o troubleshooting. A gente vai fazer esse excedente muitas vezes de que você precisa, visão futura, te apoiar num roadmap, migração, etc. Porém, vai chegar num ponto que às vezes você está querendo crescer muito sua infra, a gente vai falar, cara, isso aqui está envolvendo mais modelagem. Isso aqui talvez seja mais vantajoso evoluir para um sharding, ao invés de continuar com a réplica 7. Para fazer essa análise e mitigar melhor com o cliente, entender melhor o histórico, a gente pede ajuda de Professional Services, que eles vão acompanhar ali, junto com o cliente, ajudar a dar uma solução, eles vão até fazer talvez um pouco dos diagramas de dados, de como que vai ser e tudo mais. Então, tem essas limitações de escopo. Claro que a gente não se prende a um pedaço de papel. O importante é ajudar o cliente, mas a gente tenta ser um pouco cuidadoso para também não ficar pisando muito na grama do vizinho. Claro, muito bom. Eu tô com outra situação polêmica para perguntar para você, Douglas. Vamos. Olha só, se eu abrir um caso com você de um MongoDB na versão 4.4, você vai me responder? Com certeza eu vou te responder. A priori, esse MongoDB já perdeu o suporte, já passou o end of life dele, infelizmente. 29 de fevereiro foi a data final. Porém, isso não quer dizer que é o fim do mundo, claro, né? Nossa, você tá no 4.4, cara, não tem nada a ver. Não é assim, não. A gente vai tentar encorajar você muito a migrar. Porque qualquer problema que for em relação a no issue, bugs, perdeu o suporte. Você tem que fazer a migração. É nesse ponto que perdeu o suporte. Não é perder o suporte de não vou nem olhar para você. Vou olhar para você e te ajudar, tentar restabelecer o seu cluster e falar, a partir daqui, coloca a migração ali no seu roadmap e prioriza ela, por favor. E aí você me ajuda a migrar para uma versão atualmente suportada? Eu te ajudo a fazer todo o planejamento, perguntar inclusive qual é o sistema operacional, porque dependendo vai ter um pacote a mais ou menos que vai precisar. Sim. Então eu vou te ajudar com todos os cons e prós que você tem que fazer e como que você deveria validar isso. Não vou recomendar você chegar em produção e falar, muda. Jamais. Aqui para contextualizar, galera, a gente, no momento que está gravando esse episódio, a gente acabou de passar o fim de suporte da versão 4.4. Então fica uma recomendação geral sempre trabalhar com versões correntemente suportadas ou atualmente suportadas no momento em que você está vendo esse episódio. E inclusive, se você já tem que migrar em cima da hora para 5, já vê se não consegue migrar para 6, porque a 5 vai expirar em outubro desse ano. Então você já ganha mais 9 meses, 10 meses aí migrando para 6. Muito bom. Galera, se você já usou serviços profissionais ou serviços técnicos, o nosso querido suporte aqui na MongoDB, por favor, conta aqui nos comentários que eu quero saber como foi a sua experiência. Espero que tenha sido das melhores. E uma outra coisa que eu queria explorar neste episódio são justamente casos mais comuns que você tem atuado e também indústrias específicas que você tem atuado, seja financeira, varejo, enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses temas. Olha, eu achei bem interessante até a segunda parte da pergunta, porque eu, sinceramente, eu não foco muito em olhar qual que é o cliente. Eu, primeiro, quando eu tô fazendo a lista, porque funciona assim, tô no meu dia a dia, acordo ali, vejo como é que tá os problemas que eu já estou acompanhando. Se eu tenho espaço para mais, já vou procurar mais problema para ajudar. Só que eu, normalmente, não me apego a descobrir o cliente. Sabe que, normalmente, passa, acho que 2 horas, aí eu percebo quem é o cliente. Ou se é muito específico, né? Se precisa de alguém representante da conta, eu já me toco rápido. Senão, eu demoro, mas de indústrias, vou tentar pensar. Financeira tem bastante, bancária, grandes bancos mais norte-americanos, também tem grandes bancos brasileiros, grandes bancos europeus. Também tem empresa de jogos, então se você joga um PlayStation 5 online, te garanto que um grande produtor é cliente nosso. Inclusive tem uns problemas bem interessantes deles, que a gente até fica meio assim, nossa, tá escalando bem? Fica até surpreso, que é um volume bem grande, claro, né? Agora, problemas recorrentes, ultimamente, tá sendo até engraçado, você falou da versão, tá tendo muito problema de gente pedindo migração, pedindo extensão de contrato, que inclusive isso é uma coisa que a gente oferta, tá? Você tá no Atlas ali, tá perto do dia D, não tem problema. Dependendo das condições, a gente te oferece uma data de extensão. Não posso dar garantias, que isso você vai falar com o seu representante, mas a gente também tem bastante esses problemas recorrentes. Outros que eu vejo também é em relação à escalabilidade. A gente pega alguém que teve tinha muito pouco tempo
de time to market, o cara ou às vezes colocou um nó só, não colocou uma réplica set, colocou um nó só em produção e ele tá com problema. As conexões estão caindo, não tá escalando muito bem, tá falhando algumas respostas, aí a gente já tenta identificar e falar, olha, vamos resolver isso daí juntos, a gente precisa que você coloque mais nós para ajudar, porque tudo isso muda o mundo como o MongoDB funciona. Mas normalmente esses são mais comuns. Existem também muitos problemas com backup. Às vezes tem os logs de operações e quando os nossos clientes, às vezes eles têm muitos terabytes. Então, às vezes, esses nós vão precisar passar por manutenção ou atualização e ele se perde no log. Dá um problema para resolver, mas a gente consegue sempre atender. Eu achei interessante que essas situações, especificamente essa de um nó, a gente vai bater na área de arquitetura de solução, pensando em arquitetura do cluster em si, né? Sim. Então, se a gente, por exemplo, pensar MongoDB Atlas, nós já vamos operar clusterizados dentro de um padrão, vamos chamar padrão dourado, de melhores práticas, o padrão mínimo, um nó primário, 2 nós secundários, né? Eu comento bastante isso nas reuniões que eu faço com os clientes. E quando a gente tem uma soberania maior, acontece de ter um deploy, né? Uma configuração que, em alguns momentos, por N razões, se afastou do melhor padrão, ou do padrão líder de solução para isso. Então, você, nesse momento, identifica esta situação e recomenda o cliente a contornar, no caso, adicionando mais nós, indo para um réplica set, com um padrão minimamente, né, um nó primário, 2 secundários e tudo mais o que precisar, né, de leituras, isolamento de carga de trabalho. É isso. Exatamente, porque também tem, além do padrão dourado que você falou, acontece muito de vir perguntas de arquitetura de como que eu posso fazer em uma recuperação de desastre? Quais são as boas práticas? A gente vai falar, olha, tem um princípio de resiliência, distribuir os nós pelo país, se possível, se os dados e os órgãos reguladores permitirem, em outros continentes, vai funcionar. Claro que você vai ter que arquitetar isso muito bem, mas é para isso que a gente tá lá. Nossa, realmente tem muita informação e muito conteúdo para conseguir ajudar o pessoal que tá começando em Mongo, que tá querendo fazer a migração. Bom, queria te agradecer muito por estar aqui falando com a gente. Agradecer vocês que estão em casa nos assistindo. A gente vai deixar aqui um QR Code para você que tá querendo ter mais conteúdo e querendo também abrir o seu caso de suporte, saber como ter mais conteúdo sobre suporte. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB aqui no Brasil. E se você conhece alguém que está precisando de ajuda com o Atlas ou com o Enterprise Advanced, manda este vídeo para esta pessoa que a gente com certeza, Douglas, vai ter o maior prazer em apoiar. Até o próximo episódio.